Boa noite, bom dia, boa tarde ou até mesmo uma boa madrugada. Sou Sandro Guimarães, biomédico, nutricionista. Estou aqui muito bem acompanhado da minha amiga doutora Cristiane Brant, médica. Doutora Roberta Sampaio, minha esposa, biomédica. Aqui é o podcast Pra Ficar Bem. O nosso objetivo é claro, é simples, né? É estar levando para você informações úteis sobre saúde, beleza e longevidade. O nosso tema hoje é sobre hidratação, né? E eu começo fazendo a seguinte pergunta para vocês. Vocês já se hidrataram hoje? Será que vocês estão se hidratando da maneira correta? Doutora Cristiane, se hidratou hoje? Eu já começo o dia tomando muita água. Muita não, né? Um pouquinho de A quantidade adequada. Limpando o organismo. Limpando o organismo, né, limpando o E organismo. Cris, e você como médica, o que você tem para falar sobre hidratação e a importância da gente se hidratar? É isso aí. Bom, antes de mais nada, boa noite. Boa noite. Boa noite para quem está vendo, né? Boa noite de quem é de boa noite, enfim. Essa questão da hidratação é muito importante, né, Sandro? Porque todo trabalho começa do básico, né? Toda a gente começa do princípio, tentando fazer o básico bem feito, e aí a gente vai construindo. Sobre a questão da hidratação, o mais óbvio é que a hidratação é feita com água, Sim. né? E pensando em água, a gente tem que lembrar que 70% do nosso organismo é composto por água. Ou seja, se você tem uma pessoa de 70 quilos, de 100 quilos, 70 quilos, em média, é de água. A pessoa, nossa, e o resto? O resto é proteínas, sais minerais e o arranjo da composição corporal. Então, essa água ela é fundamental para que as funções orgânicas aconteçam, né? Sendo que desses 70%, 2/3 vão estar dentro da célula, 1/3 vai estar fora da célula, ou seja, na circulação sanguínea. Então, o que a gente vê mesmo de líquido, né? Talvez o que as pessoas pensem assim, eu estou inchada e tudo. Isso está falando muito mais a respeito da questão fora da célula do que dentro dela, tá certo? Sim. E imagina o quanto que a gente precisa se hidratar para poder manter essa função intracelular adequada, né? Todas as funções orgânicas acontecem no meio intracelular, que é um mundinho. Você tem ali várias organelas, vários micro-órgãos dentro de uma célula. Cada uma com suas funções. Cada uma com suas funções, exatamente, e elas estão dentro de um oceano aquoso. E aí elas vão desempenhando, né? E o que está fora da célula, que estaria nos vasos, né? E aí a gente pensa em veias, a gente pensa em artérias, pensa no sistema linfático. Isso é o transporte, tá? Esse líquido ele vai fazer o transporte de nutrientes para a célula, entendendo nutrientes como vitaminas, minerais, oligoelementos, oxigênio, claro, e vai estar também transportando o lixo, né, da produção celular para dentro da corrente sanguínea, né, dentro desse sistema circulatório, e daí ele vai ser eliminado, tá certo? Sim. Quando a gente vai fazer uma avaliação de hidratação, existem critérios clínicos para a gente avaliar como um paciente está de hidratação, e aí a gente busca ver mucosas, né? Mucosa oral, mucosa dos olhos, textura da pele, né? Se essa pele está mais túrgida, se ela está mais enrugadinha. E tem uma avaliação que é bem precisa, do meu ponto de vista, o que é mais simples da gente desempenhar, que é a avaliação por bioimpedância. Aí a gente consegue ver como é que está a composição corporal daquela pessoa, né? O quanto ela tem de líquido, o quanto ela tem de ossos, o quanto ela tem de músculo, o quanto ela tem de gordura, e que se equivale também a uma densitometria de corpo inteiro, em que a gente consegue ver compartimentos. Então, uma avaliação de hidratação, clinicamente falando, ela pode acontecer dessas duas formas. Pensando nisso, Sandro, né? Levando isso em consideração, vou fazer uma pergunta para você de volta, né? Ai. Já que a nossa proposta é esse bate-bola. Quanto que você acha que uma pessoa normal, tá? Uma pessoa assim, eu não vou dizer como a gente, 70 porque quilos. a gente engana, né? A Roberta não, a Roberta faz exercício, você também faz, eu tô tentando. Mas como uma pessoa
que não faz exercício de forma regular, não faz exercício intenso, uma pessoa que está num peso normal, não está no sobrepeso, também não está no baixo peso, que não está se expondo a temperaturas externas muito grandes, o quanto que essa pessoa precisa de água por dia para manter o nível de hidratação mínimo. Sim. Eu vou te responder, Cris, mas eu gostaria primeiro de fazer uma outra pergunta para você, tá? Que vai me ajudar na minha resposta. Olha isso, não dava. Fala pra gente o que acontece quando a pessoa se hidrata pouco ou se hidrata o mínimo possível. Quais as consequências para ela? Então, como a água ela é fundamental para a manutenção dessa questão que a gente chama de homeostase, né? Gente, eventualmente eu vou ter que falar alguns termos clínicos, porque não existem outras palavras para... Homeostase é o equilíbrio biológico, o equilíbrio do nosso corpo. Exatamente. É o equilíbrio dinâmico, né? Porque as pessoas pensam em equilíbrio como uma coisa estática, mas o corpo não está assim. Ele está sempre indo e vindo. Então, as funções biológicas e a homeostase, ela é mantida em limites muito precisos de pressão, de temperatura, de glicemia e também nível de hidratação. Se uma pessoa ela está hipoidratada, ela tá com baixos níveis de líquido no corpo, a gente tem receptores aqui no pescoço, no cérebro, que vão desencadear algumas respostas. Então, a primeira coisa que vai acontecer é mecanismo da sede. Se uma pessoa ela tá com baixo nível de hidratação, automaticamente o cérebro dela vai disparar um gatilho, precisa beber água. Exatamente. Então, naturalmente ela vai ficar com a boca mais seca, ela vai sentir que tá pegando um pouco mais, né? E aí ela vai procurar água. Se for uma pessoa que tem acesso a isso, né? Se essa pessoa não tiver acesso livre à água por qualquer motivo, seja porque é uma criança, ou porque é um idoso acamado, ou por uma pessoa que não tem realmente essa autonomia, ela vai começar a se desidratar. E aí os sintomas vão começando a aparecer em ordem, num crescente de progressão, né? Então essas mucosas vão ficar cada vez mais ressecadas, ela vai ficar mais desorientada, pode ter dor de cabeça, e aí a gente vai crescendo até chegar no estado comatoso, né? Para você ver que o papo é bem sério. E Cris, não te interrompendo, já te interrompendo, às vezes a gente começa a ficar meio letárgica, meio assim, lerda. Pode ser a falta de água, não Com pode certeza. ser a falta de hidratação? Com certeza, porque na verdade o que acontece? O mecanismo da sede, ele não é permanente, né? Não é uma coisa assim, vai ficar com sede. Não, o organismo ele vai se adaptando, porque o que acontece? Se você não beber água enquanto você está com sede, ele vai providenciar uma forma de tirar o líquido de algum lugar. Da onde que ele vai tirar? Conta aquela história que você já contou. Olha, presta atenção. Ele vai Vocês tirar. nunca mais vão deixar de beber água. Pois é, isso é uma questão super interessante que eu assisti numa aula de um super professor de gastroenterologia e que eu nunca tinha pensado nesse aspecto. E eu falei, cara, faz todo sentido. Então, assim, o mecanismo da sede não é permanente. A pessoa não vai ficar sentindo sede ad eterno, né? E o organismo precisa de água. Então, ele vai começar a desligar torneirinhas. Né? A primeira coisa que vai acontecer é diminuir a frequência urinária. Então, a pessoa vai deixar de ir ao banheiro fazer xixi tantas vezes e a gente vai aumentar a reabsorção no intestino grosso da água. Ou seja, a gente precisa de um volume para poder processar os alimentos, tudo aquilo que a gente come, né? Um volume de líquido para isso. E o intestino ele é um grande órgão absortivo, especialmente o intestino grosso. É lá que a gente vai reabsorver as coisas. Se a pessoa não bebe água, ela vai reabsorver a água do cocô, vai entende? Vai se hidratar com a água do cocô. Então, para resumir, é o vai seguinte, se hidratar com a água do cocô, então, vamos com lá, certeza. Vamos ver gente, prestou atenção nisso? Vamos ver se eu entendi bem. Né? Se a gente não se hidrata adequadamente, o nosso organismo, para poder nos proteger, ele fecha as torneirinhas, né, para preservar o mínimo de água que você tem, e aí ele vai aonde tiver água para poder recrutar, para poder se hidratar. Né? Aí ele vai lá no seu intestino grosso, onde está o seu cocôzinho, e vai lá na água do seu cocôzinho, que está cheio de toxinas e impurezas. E bactérias. E começa a se hidratar. Então, galera, quem não bebe
Água limpa. Água limpa, o seu organismo vai se hidratar com água de coco. Entenderam o recado? Exatamente. Se você tem como escolher, né? Você pode Sim. escolher essa água aqui que Essa aqui tá tá mais gostosa. perfeita, tá potável, tá limpinha para se hidratar, ou então o teu organismo vai dar o jeito dele. E assim, as formas da gente perder água normalmente, né? A gente perde água de forma visível pela urina, também perde pelas fezes e pelas Pelo mucosas, né? Pelo suor. Então, se você começa a se desidratar, você vai desligando, Sim. vai desligando e vai reaproveitando tudo aquilo, né? Sim. Agora, eu posso responder minha pergunta. Com certeza. Manda lá. Porque eu sei que ela vai servir de gancho pra mim em algum momento. Por isso que eu falei, preciso pegar mais informações aqui da Cristiane. Exatamente. Então, vamos lá. Em relação à quantidade adequada, né? E a maneira adequada da gente se hidratar, a gente tem algumas premissas que a gente segue, né? São as referências da literatura científica, que são 35 ml de água por peso corporal. Lembrando que estamos falando aqui de uma situação de um perfil que não expõe o seu corpo a outras situações, né? Como musculação, atletas, profissionais que trabalham em ambientes que transpiram muito. A gente não está falando disso, tá, gente? A gente está falando de uma situação normal, né? De uma pessoa que trabalha no ar-condicionado, sentadinho ali o dia inteiro. Então, a gente pega essa continha de 35 ml por peso corporal e a gente chega a uma quantidade de ml de água. Então, se a gente pega um indivíduo com 70 quilos e a gente multiplica por 35, vão dar aproximadamente aí 2,450. Aí a gente arredonda para 2,5 litros. Agora, como que a gente vai ingerir essa água? Tudo de uma vez só? Não, lógico que não. A gente não tem tanque, né, Sandro? Exatamente, Não nem temos cisterna. reservatório. Exatamente, não temos reservatório de água. E nem cisterna. Então, qual é a melhor maneira da gente fazer? O que a gente precisa entender? A gente precisa entender que enquanto nós estamos dormindo, nós estamos perdendo líquido. O simples ato de respirar, a gente está perdendo umidade, né? E outra coisa, quando a gente acorda, qual é a primeira coisa que a gente faz? Não, e pensando nisso, né, Sandro, estamos perdendo líquido, especialmente agora no verão, que a gente usa ar-condicionado o tempo inteiro. Sim. E às vezes o ventilador o tempo inteiro, Sim, né? Eu sim. uso lente de contato, claro Sim. que eu não durmo com a lente, mas o tempo que eu fico no ventilador com lente, daqui a pouco o olho tá super Sim. ressecado, porque essa é uma perda que a gente chama de perda invisível. Sim. Porque né? o nosso organismo, você provoca uma ação, ele vai ter uma reação. Claro. Tá? E aí, para poder a gente complementar essa questão da ingestão de água adequada, né? A gente partindo desse princípio aí do indivíduo de 70 quilos, a gente tem 2,5 litros para poder a gente administrar. Quando a gente acorda de manhã, a primeira coisa que a gente faz é fazer o xixi. Sim. Correto? Então, só no ato de xixi, a gente perde entre 400 a 600 ml de água. Então, é muito natural que a gente reponha esses 600 ml. Então, em jejum, a gente já começa o nosso dia. A primeira coisa que a gente faz ao acordar são 600 ml de água. Mas aí sempre tem aquela perguntinha, doutor, mas eu não consigo. Então, começa com 200. Depois você vai aumentando progressivamente, até chegar nos 600 ml. Vai acordar, vai lavar o seu rostinho, vai tomar o seu café da manhã, né? Em seguida você vai para o seu trabalho, para os seus afazeres. Vai né? para a vida. Deixa uma garrafinha no quarto, né? Sim, no quarto, no trabalho, na sala, o tempo inteiro você tem que estar andando com uma eu digo garrafinha. para pessoa que acabou de levantar, Sim, né? Os antigos sim. faziam isso, né? Sempre deixavam um copo de água ali na Verdade. cabeceira da cama, lembra? Verdade. Isso, Bom, minha avó verdade. fazia isso. Minha avó Ela fazia levantava, isso, minha mãe. ela... A primeira Verdade. coisa que ela Exatamente. fazia. Olha só, era beber 600 água. ml a gente já garantiu. Em Pois jejum. é. Já garantimos 600 ml. Faltam 2.400. Faltam 2.400. Não, Faltam faltam dois- não, faltam 2.800. 1.900. 1.900. Olha, a gente tá ruim de matemática. Nossa! Como que a gente faz? 1.900. 3 horas depois, em média, né? Já há necessidade da gente entrar com uma colação, ou uma fruta, ou algo nesse sentido, que o seu nutricionista, ou seu médico, ou seu profissional da área de saúde possa te instruindo a fazer. O que a gente faz? Após a colação, mais 200, mais 300 ml de água. Então, já foi para 900 ml, né? 2 horas e meia, 3 horas depois, o que a gente vai fazer? Vai almoçar. Almoço. Antes do almoço, uns 20 minutos antes, a gente já vai lá e bebe mais
300 ml de água. Já foi para 1.200. Nós iremos almoçar, 20 minutos depois, 30 minutos depois, mais 300 ml de água. Já chegamos a 1.500. Já foi mais da metade. Já foi mais Vai da metade até a hora do dividindo, né? almoço. Essa Vai quantidade de fracionando. água vai fracionando. Vai fracionando. E a gente não sente. E aí né? torna-se Quer dizer, um hábito. aliás, a gente sente sim. Melhora em todo o nosso organismo. No nosso cabelo, nos nossos olhos, no nosso trânsito intestinal. Vamos Por falar de cabelo, por né? falar de Muita, cabelo e pele. Mas por falar de trânsito intestinal, para quem já teve prisão de ventre, que era o meu caso, gente, a água é aquela coisa, é um remédio. Claro que alimentação, exercício físico, mas água é importantíssimo, não é isso, para o intestino? Não, água é fundamental. Fala pra gente, não é isso, Cristiane? Fala pra gente como é que é isso aí pra pele. Porque a gente tá dizendo daquilo em que as pessoas não veem, né? É claro que Sim. uma pessoa bem hidratada, ela vai ter um trânsito intestinal melhor, ela vai ter um raciocínio melhor, Sim. né? O cérebro é um órgão que tá ali no meio de um emaranhado de gordura e água. Mas, tirando essa parte interna, fala do que as pessoas gostam de Da saber, parte entendeu? externa, de Da ver parte a externa, parte de ver externa, o resultado disso na pele. O que é necessário fazer para ficar com a pele linda, igual vocês estão? Ah, pois é. Primeira coisa é ter um intestino saudável, né? Ter um intestino saudável é fundamental, porque isso vai ajudar a refletir. Mas em relação à hidratação, que é o nosso tema de hoje, né? A água, eu digo que a água é milagrosa, a água é preciosa e muitas pessoas não dão valor, né? Então, a água é importantíssima, tanto para a saúde da nossa pele quanto para a beleza da nossa pele. É ela que vai fazer com que a nossa barreira cutânea se torne o quê? Uma barreira saudável, uma barreira resistente, porque ela vai ter o controle tanto hídrico quanto lipídico. E também, no assunto que você já comentou no início, a água também vai fazer o transporte de nutrientes e vai limpar as toxinas que são responsáveis por boa parte dos radicais livres. Então, ele vai fazer esse equilíbrio em relação aos radicais livres, em relação à hidratação, para que a gente desacelere o envelhecimento, porque envelhecer é fato. Com Agora, certeza. como você quer envelhecer? Aí depende de como você vai fazer. Então, assim, a gente tem como dar uma puxada, né, nesse freio de mão, dar uma freada no envelhecimento, não acelerar esse envelhecimento como? Uma pele bem hidratada, a gente vai ter desaceleração do envelhecimento, ou seja, a gente está falando de rugas, de flacidez, de hiperpigmentações. Então, a gente vai ter uma elasticidade muito melhor, a gente vai ter o controle da oleosidade, a gente vai ter uma melhor circulação consequente. A mulherada aí com retenção líquida, tem que beber água. Tem gente que acha, não, eu tô retida, por isso que eu não tô bebendo água. Não! Na verdade, ela tá retida porque ela tem muita toxina, né? Exato. Então, assim, é aquilo que a gente estava conversando outro dia, né, Rô? Se você tá muito sujo, se você tem uma área muito suja, você vai o quê? Vai passar uma vassoura ou vai jogar uma água ali para limpar? Né? A gente limpa muito melhor jogando água. Então, uma pessoa muito, né, uma pessoa muito inflamada, uma pessoa muito intoxicada, ela começa a reter mais líquido, ela fica mais inchadinha mesmo. Exatamente. Sim. Então, não tem tratamento que tenha um bom resultado se você não está hidratada. Não tem ativos, porque não é só passar cremezinhos, sérums e etc. na pele que vai ter resultado. O resultado, ele vem primeiro de dentro. É de dentro para fora. É de dentro para fora. E de fora para dentro. E de fora para dentro, exatamente. Você se hidrata e, consequentemente, tudo que você aplica, você vai ter os melhores resultados, seja ele em creme, em procedimentos, em tratamentos. Então, envelhecer é fato. Agora, escolha Tá como vendo, você né, quer galera? envelhecer. Cara, Não, isso é super importante, porque nessa semana eu atendi no consultório uma paciente que virou para mim e falou assim, não, mas eu preciso muito emagrecer. Eu falei, certo, então vamos começar aqui o teu processo de emagrecimento, né? E eu vou fazer a bioimpedância, eu tenho aparelho lá no consultório. E eu falei, mas de cara, a gente, depois de muitos anos de trabalhando, a gente sabe que o paciente
tá mais intoxicado ou não. Ele já vem com aquela carinha, né, de toxicidade. E aí eu falei, olha, para mim você tem aí 5 litros de retenção só pela questão inflamatória. Mas eu vou te mostrar isso na bioimpedância. Aí fiz a bioimpedância dela, tá, deu lá 5,5 litros de excesso de líquido, né? Aí ela, nossa... No meio extracelular, fora da célula. Fora da célula. É porque existe um espaço, que é um espaço virtual, né? O entre, que é o interstício, né? Ele fica entre a célula, entre o vaso, aqui na meiuca ali. E aí o que acontece? Isso é o que faz a retenção. Porque imagina, Sandro, o sistema circulatório ele é um sistema fechado, né? Então eu tenho as artérias, que são mais calibrosas, elas vão levar os nutrientes para as células. As veias, elas vão trazer as toxinas das células, então um leva, o outro traz. E o sistema linfático, ele é um sistema de suporte, ele é paralelo. Se a gente for comparar isso a uma estrutura de casa, eu falo que seria aquele conduitezinho amarelinho que a gente, sabe? Aquele super maleável. Que a gente faz instalação elétrica. Que a gente faz instalação elétrica, exatamente, que é super frágil, entendeu? Esse é o linfático. Então, você imagina que esse cara ele tem que dar suporte para a veia, que já é uma coisa mais maleável, mas ela é meio molengona, ela não suporta tanta toxina. Então, na hora que você sobrecarrega, o líquido extravasa do sistema venoso para o linfático. Se esse linfático não dá conta do recado, vai para o interstício, que é onde a pessoa fica mais retida mesmo, né? Então, você imagina, 5 litros só de retenção, né? E aí a pessoa quer tomar um remédio para emagrecer. Por isso que eu comecei. O básico, toxinas, né? Exatamente, o básico tem que ser bem feito. E qual é o básico? Cara, vamos começar do alicerce da casa. O alicerce é a água. Coincidentemente, a semana também de uma paciente encaminhada por você, né? Que por coincidência também já é uma paciente, Roberta. É a mesma situação, né? Menos de 1 litro de ingesta de água. E aí, enfim, a estamina lá pra cima. Aí você chega pra mim e fala, Sandra, olha só, preciso de uma dieta anti-histamínica. Tá bom, doutora, chá comigo. Mas aqui, gente, nossa, quantas coisas, né, informações úteis, né, que a gente É porque leva, a gente vai falando e vai abrindo um leque de coisas, vai abrindo, né? Eu acho muito interessante aquela questão dos chás, né, do suco, da água, né? O chá substitui a água, o suco substitui a água. Na verdade, essa seria a minha próxima pergunta para você, desculpa, entendeu, Sandra? É a minha ansiedade. Fica tranquilo, porque assim, a gente falando desses nossos pacientes de consultório, né, isso sempre acontece, né? O paciente virar e falar assim, não, mas eu tomo muito chá, não, mas eu tomo muito suco e tal. E aí, como é que é isso? Chá substitui, suco substitui, refrigerante a gente nem comenta. Refrigerante é a mesma coisa, aquela situação lá do intestino grosso, né? Água de cocô, não é? Água de cocô, eu também. Não tem nenhum nutriente, não tem nenhum nada. Benefício. Não tem nem dizer assim, isso refrigerante é água de cocô, então a gente não vai nem tocar em refrigerante aqui, né? Até mesmo para poder não estimular. Então, sempre quando a gente for se referir ao refrigerante, a gente vai se referir a ele como água de cocô. Talvez assim as pessoas entendam, né? O quão mal ele faz, né? Eu acho refrigerante uma coisa completamente desnecessária, né? Sim. Mas a gente tem um lobby muito grande, né? Bom, agora menos, agora um pouco menos, mas... Era igual a época do cigarro, né? Cigarro, na época dos meus pais. Hoje a gente sabe o mal que faz. Exato. Então, a gente tem que começar a entender, tem que ter essa inteligência de pegar as coisas e entender. O refrigerante já deu. Tá agora, respondendo a pergunta, se água... Ele falou espanhol. Tentei, né? Se água, suco ou chá, né? Se eles são a mesma coisa. Então, vamos lá. Primeiro que água é água. Então, a gente tem lá aquela continha que eu já expliquei, né? Como que a gente faz. Então, é aquilo dali que a gente precisa. Suco, né? Como a Cris explica para os seus pacientes, a gente coloca ele na caixinha dos alimentos, né? Lembrando que suco natural, feito em casa, sem açúcar, tá? E com devidas proporções. Existem algumas patologias que até mesmo com os sucos, determinadas frutas, a gente também tem que prestar atenção, né, Cris? Sim. Então, sempre consulte o seu médico, seu nutricionista, relacionado a essas situações. E os chás, a gente pode colocar ele na categoria de medicamentos naturais, né? Os chás, eles são compostos fitoquímicos, fitoterápicos, ervas medicinais. Então, existe chá para controlar o sono, para controlar a ansiedade, para digestão, como antioxidante. Então, sim,
chá é medicamento natural, suco, alimento e água é água. O suco complementa a hidratação? Sim. O chá complementa a hidratação? Sim, mas apenas complementa. A gente não pode sobrecarregar o nosso sistema renal. Porque muitas das vezes a pessoa ela tem dificuldade de beber água porque ela acha que a água não tem gosto, ela vai lá no chá, se entope de 3 litros de chás por dia. Cara, isso não é legal. Porque, na verdade, é isso que você falou, né? Ele tá tomando, tem os fitoquímicos, tem outras propriedades dos chás, né? Dependendo do chá que a pessoa escolha para tomar, ele vai ter umas propriedades ou outras, e a pessoa acaba achando que está se hidratando tomando chá. Não, na verdade, isso é um tratamento. Ela está se medicando tomando chá. Sim. Né? E pode causar uma sobrecarga, né, renal? Claro. Então, o chá, não, por mais que seja natural, não diminui daqueles 35 ml. Não diminui ml daquela peso quantidade de água que a pessoa tem que beber durante o dia, né? Que, como ele já falou, só um minutinho, que são os 35 vezes o peso. Então, não é diminuído da quantidade de chá. Água é água. Meninas, água é água. Antes de encerrar, né, que já estamos chegando no nosso final, eu acho que a gente... que peninha! Eu posso dar uma dica de como a gente pode, exemplo, a garrafinha de água ser nossa melhor amiga. Daqui a pouco eu posso falar, antes da gente terminar, que aí é uma dica de como a gente pode ajudar. Eu já tô as minhas considerações aqui, tá? A gente deixa isso para um próximo podcast. Senão, se deixar, gente, a gente fica 10 horas aqui. Seria maravilhoso, né? Poxa, não, mas eu acho que... Quer? Fala aí, então fala tudo bem. rapidinho. Como é que... Não, duas contra já um, que a né? gente Tô está ferrado com essas falando... meninas. Já que a gente está falando disso, né? Vai lá, Rô. Como é que Qual é a a gente... dica, Eu Roberta? juro que é a gente rápido. torna a garrafinha nossa melhor nossa amiga? garrafinha. Primeiro a gente vai escolher uma garrafa de boa procedência, ok? A garrafinha tem que estar sempre perto da gente. Vai sair, leva a garrafinha. Vai trabalhar, bota a garrafinha do seu lado. E aí tem uma dica super bacana que eu dou até para os pacientes. Água para fora, água para dentro. Vai beber, vai no banheiro, vai fazer o seu xixi. Olha, eliminou o xixi, eliminou água. Agora vamos repor. Então, se você já começar a se condicionar a água para fora, água para dentro, lembra sempre disso. Você já vai começar a criar um hábito. Só que é um hábito saudável, que a gente vive com hábitos que não são saudáveis. E sempre observar o xixi, sempre. Por quê? O xixi clarinho tá legal. Agora, aquele xixi concentrado é falta de hidratação. Nunca pode ser concentrado. Perfeito, Rô. Perfeito, viu? isso? É isso. É sobre Vamos isso. lá, gente. Antes de fazer um encerramento, a gente não pode deixar de agradecer os comentários que nós estamos tendo. É isso, galera? Ué, você Então, vamos lá. que fica aí responsável por essa Ai, parte, meu Sandro. Deus. Vamos lá. Então, muito obrigado. Infelizmente, não tem como a gente falar o nome de todos, que graças a Deus a gente está tendo bastante comentários. E bastante feedback. Isso é muito importante. Então, um agradecimento especial a Focinhos e um Mundo Felino, né? Que é a nossa filha, Tainá Sampaio. Obrigado, Tainá. Eliomar Rosa comentou, parabéns. Essa é a Lili, uma paciente, amiga muito, muito querida, muito querida. Um beijo, Lili. Beijos, Lili. Vamos lá. A dona cadê? Marilene ontem esteve lá na clínica, ela falou, olha, adorei o podcast, continue assim, eu vou assistir Amor, eu vou todos. chegar no nome dela aqui, eu tô lendo aqui. Tá. Marcos Cavanella. Oi, Marquinhos! Marcos! Beijo, te amo. Fabiola comentou parabéns. Sua prima. A minha prima Fabiola. Agora um que a beijo, Marilene Tatuzinho. Marcia. Não, Fabiola- Marilene Márcia. Fabiola estará conosco aqui. Bacana, Top esse Lili. podcast, hein? Vai ser muito bom. A gente vai, olha, espero que a gente vai Fabiola aprender é fera, muito. já assisti algumas lives de vocês e falei, caraca. Ela é espetacular. tô Beijo, tá, ansiosa. Tatuzinho, te amo. Então, vamos lá. Ivana Araújo, Márcia Mello, Vera Campos. Bom, enfim. Maria Angélica. São bastante, graças a Rafael Deus. Prado. É o Oi, Rafael que é seu Rafa. amigo? Meu amigo, Isso. um beijo, Rafa. Guilherme Bianor, que é meu filho, parabéns, muito top. Gerson de Souza. Ih, Gesso! José de Souza. Olha só! E aí, Gesso, obrigada por você Comentou estar aqui, curtindo com a parabéns. gente. Obrigada. Ellen Vieira.
É isso, gente. Aí tem uma galerão aqui. É muita gente. Se for falar... Fiquei muito feliz, porque a gente não tem É porque acesso, se né? a gente começar... Global. Obrigada, para gente. não E antes dando de tempo encerrar, falar qual é a de todo mensagem que a mundo, gente então, precisa passar agradecimento. para eles? Não, é fundamental que, assim, se vocês chegaram até aqui e gostaram do nosso assunto, do nosso tema, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, tá certo? Tem um sininho aí do lado, ativa esse sininho. Gente, não custa nada, tá? É só, clicou ali e você vai receber as notificações no seu celular. Sempre que a gente gravar alguma coisa nova, você vai chegar direto para você em primeira mão. Sobre os pacientes mais velhos, né? As pessoas mais velhas que estão tendo dificuldade De se inscrever. de se inscrever no canal e tudo. Porque Pede ajuda. pede do ajuda, filhinho, do é importante. sobrinho, do neto. Tudo isso está sendo preparado com muito carinho para vocês. E o nosso objetivo é sempre esse, trazer informações claras, úteis e simples para vocês, do dia a dia, com conhecimento por trás, né, um conhecimento profissional que a gente transfere aí de uma forma mais simples para vocês, para ficar bem, né? Com certeza. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Beijos. Tchau. Beijo, tchau, tchau.